Boa noite. Começa agora mais um espetáculo da democracia brasileira, promovido pela Fundação Padre Anchieta, pela Rede Cultura de Televisão e pela Rádio Cultura FM, e transmitido em tempo real pelas nossas mídias digitais. Eu cumprimento os candidatos aqui presentes na ordem alfabética em que eles estão alinhados no palco do Teatro B32. São eles: Guilherme Boulos, do PSOL; José Luiz da Atena, PSDB; Marina Helena, do Novo; Pablo Marçal, PRTB; Ricardo Nunes, MDB; e Tabata Amaral, PSB. Em poucas semanas, uma dessas 6 pessoas vai ser eleita para governar a maior cidade do país e uma das maiores do mundo pelos próximos 4 anos. A TV Cultura cumpre sua missão como TV pública para ajudar o eleitor paulistano a formar sua opinião e decidir o seu voto. E para que esse debate aconteça da melhor maneira possível, a TV Cultura definiu algumas regras que foram aceitas por todas as campanhas aqui presentes. Veja quais são. A disposição dos candidatos no cenário, definida pela direção da TV Cultura, obedece à ordem alfabética da esquerda para a direita do vídeo. Os candidatos deverão permanecer nos seus lugares durante todo o debate. Os candidatos não poderão fazer uso do celular em nenhuma hipótese. Proibido o porte, bem como qualquer tipo de manipulação de documentos. O uso de palavras de baixo calão será punido. É proibido o uso de adereços com propaganda eleitoral do candidato. As sanções serão aplicadas pelo mediador do debate e podem variar desde a advertência e redução do tempo de fala até a retirada do candidato e de seus assessores do recinto. Esse debate está sendo monitorado por nossa parceira, a agência Aos Fatos. O resultado da checagem será publicado no endereço www.aosfatos.org e no Jornal da Cultura de amanhã. Um comitê formado por 2 jornalistas e um advogado da TV Cultura vai avaliar os pedidos de direito de resposta e serão concedidos apenas em caso de ofensa moral e pessoal. Então, vamos ao debate. A primeira pergunta, conforme a ordem sorteada na última sexta-feira, é para Tabata Amaral. O tema, que deverá ser respondido em 2 minutos, será habitação. Candidata, desde meados do século XX, o Brasil adotou o modelo de doação de imóveis para as pessoas das classes populares. Na Europa e nos Estados Unidos, o modelo adotado é o de aluguel social, que aumenta a oferta, mas não dá a propriedade do imóvel para os beneficiados. Se eleita, que modelo de habitação popular a senhora vai adotar para reduzir o déficit habitacional em 4 anos? 2 minutos, por favor. Boa noite, Leão. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu venho do extremo sul de São Paulo, cresci em uma ocupação e sei desde muito nova o valor que tem a gente poder morar em um lugar que é digno, que é bom para nossas famílias. São Paulo tem hoje 80 mil pessoas na rua e a gente tem um déficit habitacional, ou seja, pessoas que estão em busca de uma moradia digna de 400 mil pessoas. E a gente vem desenhando inúmeras soluções, mas a nossa principal aposta é justamente o modelo de locação social, que é o Prefia. O que significa o Prefia? É a gente olhar para essa população de baixa renda, que hoje não consegue acessar imóveis que estão nas regiões mais centrais, e olhar para esses imóveis que hoje estão vazios, abandonados. Só na região central, 1/5 dos imóveis estão abandonados. O Prefia é como se fosse o 5º andar do setor público, é uma plataforma voltada justamente para esses públicos, em que a prefeitura paga uma parte do aluguel, permitindo que a pessoa possa acessar uma moradia melhor, mas o mais importante, a prefeitura entra como fiadora. Só quem vem de baixo sabe a luta que é, mesmo quando você tem um bom salário, encontrar um fiador, uma fiadora que possa colocar o imóvel. Então, o Prefia é sem burocracia, conectar imóveis que hoje não estão sendo alugados com pessoas que merecem o direito de morar um pouco melhor. É uma solução mais transparente, menos margem para corrupção e é uma solução que é mais flexível, é melhor para as pessoas e é bem mais barata para o setor público. E a gente vai ter dentro do Prefia uma modalidade específica para a população idosa, condomínios em que essa população possa acessar outros serviços, fazer atividades físicas, poder interagir com outras gerações, mas, sobretudo, promover o encontro. A gente sabe que o encontro é fundamental na melhor idade e nós teremos o Prefia e a população idosa. Obrigado, candidata. A segunda pergunta vai ser feita para José Luiz da Atena. O tema, que deverá ser respondido em 2 minutos, é mobilidade. Candidato,
O trânsito de São Paulo é uma questão de mobilidade, mas também uma questão de saúde pública, porque ele é a principal causa de poluição, com problemas cardíacos e pulmonares pela cidade, mas também São Paulo é a única cidade no mundo, a grande cidade no mundo, onde cresce o número de acidentes e vítimas de acidentes de trânsito. Se eleito, o que o senhor fará para diminuir a letalidade no trânsito de São Paulo? Boa noite, Leão. É um orgulho estar aqui. Em primeiro lugar, para diminuir a letalidade do trânsito de São Paulo, é se tirar bandido do PCC de dentro do sistema de transporte coletivo, o que está em vias de investigação avançada, pelo menos em 2 companhias de ônibus da Prefeitura de São Paulo. Se não tirar bandido de dentro dos nossos ônibus, você não resolve mais nada. Nós quase morremos sufocados esses dias aí por um dos problemas que é resolvido pela maioria das capitais, começando pelo transporte coletivo, que adota combustível verde ou ônibus elétricos. Nós temos pouco mais de 13 mil ônibus rodando na frota de São Paulo, né? E apenas 380 são elétricos. A pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito é por que esse tempo todo nós não temos mais ônibus com os subsídios que ele dá com combustível verde? Se o ônibus polui tanto, e de repente a gente desse condução capaz, e a gente vai criar o passe social para quem é do Bolsa Família, ter tarifa zero, não é fim de semana, e com ônibus caindo aos pedaços, né? E não servindo a periferia, como muitas das vezes, com 40% só da frota. A gente quer tarifa zero, mas quer tarifa zero para a gente mais pobre e o ano inteiro. Se, de repente, a população se sentir agradável e poder usar o transporte coletivo, que vai chegar na hora certa, no momento certo, nós vamos ter menos carro poluindo a cidade e transformando em áreas limpas lugares em que as pessoas estão morrendo sufocadas. Talvez eu não tenha me dado bem em debate, porque eu não aprendi a mentir até hoje. Muita gente quer mentir para continuar no cargo, mentir para dizer que não vai cumprir muita coisa daquilo que prometeu. Obrigado. A 4ª pergunta será feita para Guilherme Boulos. O tema que deve ser respondido em 2 minutos é... Educação. Candidato Boulos, os educadores costumam dizer que a pior tentação de todos os políticos e novos governos é mudar o rumo da educação a cada 2 anos, ano eleitoral. Se eleito para os próximos 4 anos, qual é o seu projeto para melhorar a educação e como blindar o sistema de educação dessas tentações eleitoreiras? Primeiro, boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite, Leão. Agradeço aí a oportunidade da gente poder fazer esse debate para discutir a cidade de São Paulo. Eu sou professor, comecei dando aula na escola pública, na Escola Estadual Maria Auxiliadora, aula de filosofia. Eu conheço a sala de aula, não de ouvir falar, as condições de trabalho dos professores, não de ouvir falar, mas de vivenciar. E pensa bem, gente, não dá para aceitar uma cidade como São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, da América Latina, está hoje em 21º lugar na alfabetização na idade certa. Ter caído no IDEB, está atrás de Palmas, está atrás de Teresina, cidades com muito menos recursos. Eu quero fazer uma revolução na educação em São Paulo, que vai passar, em primeiro lugar, pela valorização dos profissionais de educação. Sem professor e quadro de apoio valorizado, não tem educação de qualidade. Vai passar, em segundo lugar, por cuidar dos alunos durante o período de aula. O que é importante? Eu vou fazer aquilo que, lamentavelmente, o governador vetou quando foi aprovado na Assembleia Legislativa, que é garantir psicólogos em todas as escolas municipais de São Paulo. Já fiz a conta, vai custar em torno de 170 milhões por ano e eu vou botar isso em prática. E o terceiro ponto, mais importante, é a educação integral. A gente garantir que o estudante do ensino infantil, do ensino fundamental, possa ficar de manhã até o fim do dia na escola. Num período, ele vai ter o currículo normal. No outro, cultura, esporte. Ele tem a oportunidade de ter uma aula de violão, de música, de idiomas, de reforço, do que for. Isso vai ser muito importante, inclusive para as mães, que muitas vezes, quando dá meio-dia, ficam com o coração apertado. Foi o que eu ouvi de uma mãe de São Mateus, porque seu filho foi para casa e ela não sabe onde está. Educação integral, psicólogo nas escolas, valorização dos professores. Obrigado, candidato. A 5ª pergunta é para Ricardo Nunes. O tema... Saúde pública. Candidato Nunes, a cidade de São Paulo restringiu recentemente o atendimento aos casos de aborto previstos na legislação na rede do SUS. Caso o senhor seja eleito, isso agrada aos eleitores mais religiosos, mas desagrada aos eleitores laicos que consideram o aborto um direito previsto na legislação. Nos seus próximos 4 anos, se reeleito, o senhor pretende adotar que postura em relação ao SUS e ao aborto?
Obrigado. Primeiro, boa noite a vocês que estão em casa nos assistindo. Boa noite, Leão. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, participando desse debate e falar da questão da saúde. É super importante. Primeiro, cabe aqui, Leão, um esclarecimento. A Prefeitura de São Paulo, como qualquer prefeito, cumpre a legislação e determinações judiciais. A questão do Hospital da Cachoeirinha, os médicos desejaram e fizeram um remanejamento do atendimento. Nós tínhamos 1.200 mulheres na fila para fazer a cirurgia de endometriose. Era necessário uma readequação para atender essas mulheres. Nós já fizemos mais de 1.000 cirurgias de endometriose. Você que a mulher sabe da importância que é poder ter esse atendimento na rede pública. Agora, eu tenho muito orgulho de que nós tínhamos lá, em 2016, 3 UPAs na cidade de São Paulo. Hoje são 30. Eu inaugurei 18. Vou inaugurar mais 3 esse ano aqui. Não eu inaugurar porque a legislação eleitoral não me permite, mas será inaugurada a UPA do Jardim Helena, a UPA do Sacomã, a UPA da Lapa, e já estou construindo para inaugurar mais 8 no ano que vem. No próximo mandato serão mais 12 UPAs na cidade de São Paulo. De que nós não tínhamos nenhum centro de dor crônica. Dor é um negócio que dói. Imagine crônica. Eu já inaugurei 6 centros de dor crônica. E uma grande novidade, além de grandes avanços que nós tivemos, que a saúde financeira, que é possível aplicar na saúde das pessoas. Nós tínhamos 10 bilhões de orçamento da saúde em 2016, agora são 20 bilhões. E o que vem por aí, muita coisa nova. Mas eu queria falar do Paulistão da Saúde, que eu já comecei a construir o primeiro na Zona Norte. Eu vou ter o Paulistão da Saúde na Leste, na Norte, na Oeste, na Sul. É um grande complexo que tem hospital dia, centro de tratamento para as mulheres, centro de tratamento para idosos, locais para fazer exames, centro odontológico, centro oftalmológico, um grande complexo de atendimento da saúde da população de São Paulo. Manter a saúde financeira, a responsabilidade fiscal, é poder cuidar verdadeiramente da saúde das pessoas. Obrigado. A sexta e última pergunta será respondida por Pablo Marçal. O tema é urbanismo. Candidato Marçal, nos últimos dias os incêndios florestais que assolam o Brasil chegaram muito perto da cidade de São Paulo e o ar da cidade ficou muito poluído por fumaça. No verão, as chuvas dos últimos anos se tornaram tempestades gravíssimas. Como proteger e preparar a cidade de São Paulo para essas mudanças climáticas cada vez mais violentas nos últimos anos? Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, você que está me assistindo a primeira vez. Eu me coloquei à disposição para servir vocês aí no próximo pleito. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só quero lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui, e o candidato agora, que é o atual futuro ex-prefeito, ele também não respondeu sobre o aborto, correu e foi falar outro assunto, só para deixar registrado aí no debate. Sobre o urbanismo, essa cidade, ela não foi pensada para ser desse tamanho, para ter essa pujança. Nós tivemos uma reprovação com o governador do estado em relação a liberar o IPVA para os carros eletrificados. Se a gente tivesse liberado isso como no Distrito Federal, a gente iria ter uma energia suficiente, né, para renovo dessa frota. Nós precisamos de continuar plantando árvores nessa cidade. Nós precisamos ter alguém que queira limpar centenas de mananciais e não estão fazendo isso. Todas as favelas que eu pisei o pé, elas tiveram eu tive uma detecção nesses lugares. Essas favelas têm esgotos a céu aberto. Aqui fica meu apelo para você. Dia 6 de outubro é o dia da vingança, é o dia do povo pelo povo, para tirar esse consórcio comunista do Brasil, não deixá-los governar essa cidade. Nós precisamos de transporte limpo, nós precisamos de mananciais limpos, nós precisamos de uma cidade limpa. A cidade inteira está suja, literalmente, o ar, a água e as ruas. No período eleitoral, não conseguiram limpar. Ou seja, se no período eleitoral, com mais de 220 contratos de emergência, sem licitação, 2.000% de aumento, não conseguiram fazer, por que vai conseguir fazer no próximo ano? Eu peço uma chance para você, o voto é 28, entra no meu Instagram agora e assiste o vídeo aí, Pablo Marçal por SP. Termina assim o primeiro bloco do debate da TV Cultura entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não vai embora. Nós voltamos em seguida com o segundo bloco em que candidatos perguntam para candidatos. Até já! Olá, estamos de volta com o segundo bloco do debate promovido pela TV Cultura entre candidatos a prefeito de São Paulo. Para você que chegou agora, o debate é transmitido também pela Rádio Cultura FM e em tempo real pelas nossas mídias digitais. Esse programa está sendo monitorado por nossa parceira, a agência Aos Fatos. Nesse segmento, 6 candidatos trocarão perguntas entre si. A ordem dos perguntadores foi sorteada na última sexta-feira na presença de assessores das candidaturas. Eu vou sortear agora quem responde a cada pergunta. Vamos ao debate. Pela ordem sorteada, a primeira pessoa a perguntar é José Luiz Datena. Eu vou sortear agora quem vai responder. A
A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal e Datena tem 30 segundos para sua pergunta, por favor. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então, a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático, é o silêncio. Candidato Marçal tem 1 minuto para sua resposta. Obrigado, Datena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas que é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google aí digitar. Você está pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher, eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns, e é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Candidato Datena tem 30 segundos para sua réplica. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua tréplica. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora e provo que você é só um mentiroso comunista e fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Datena e dá pena mesmo, é o fim da linha. Vamos à segunda pergunta. Pela ordem sorteada anteriormente, agora é a vez da pergunta de Pablo Marçal. Quem vai responder é Marina Helena. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua pergunta. Marina Helena, boa noite. Eu vejo que você é uma mulher bastante esforçada e tem investigado, eu venho acompanhando seus vídeos, eu vejo que você vem investigando o ex-prefeito Bananinha e eu quero pedir para você trazer aí o que a sociedade paulistana e as pessoas que amam viver nessa cidade, o que elas gostariam de saber que a mídia não deixa saber, esse consórcio comunista não deixa saber. Candidata Marina Helena, 1 minuto para sua resposta. Bom, Marçal, eu vejo que você não fez uma pergunta diretamente para mim, né? Eu gostaria que, às vezes, você se dirigisse diretamente a mim, porque eu vejo isso com uma certa falta de respeito. Falando do Nunes, eu mostrei já no outro debate que na rede da Prefeitura tinha, sim, um programa chamado Saúde para Todos e vários outros problemas que a gente vê aí com linguagem neutra, inclusive mudança de gênero, para crianças. Mas, se você não tem uma pergunta para mim, Marçal, eu tenho agora uma pergunta para você muito simples. Eu fui a primeira a te defender quando caíram as suas redes sociais, porque eu sou contra a censura de todo tipo. Nessa manifestação do 7 de setembro, eu fiquei com uma grande dúvida. Afinal de contas, Marçal, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. Você pode entrar aí agora no Instagram, Pablo Marçal por SP. Eu já postei talvez 3 ou 4 vídeos com o senador Cleitinho. Tá faltando 5 assinaturas. Eu não vi você postando lá, ô Marina Helena. Não sei se você está vendo isso como vantagem, mas eu não vi você postando com o senador pedindo os votos. Eu não vi o Silas postando pedindo 5 votos. Se eu tivesse rabo preso com isso, eu não tinha colocado. Postei um vídeo, inclusive, hoje. Pode entrar aí agora para você ver simplesmente que se eu tivesse devendo alguma coisa, eu não postaria. Está lá no meu Instagram. Candidata Marina Helena, 30 segundos para sua tréplica. Bom, gente, vamos lá. A direita está cansada de ser enganada. Essa é a grande verdade. A gente precisa de líderes com coragem. Você perguntou se eu postei ou não? Lógico que eu postei. Aliás, eu cheguei na hora da manifestação do 7 de setembro, eu discursei um caminhão de som, depois eu fui ao do Silas, e a gente estava ali por um motivo único, que é o fim da censura do nosso país. É importante, sim, que verdades sejam ditas. E uma delas é fora Xandão.
Vem agora a terceira pergunta, que será feita por Marina Helena, conforme a ordem sorteada anteriormente. Quem vai responder é José Luiz da Atena. Candidata Marina Helena, 30 segundos para a sua pergunta. Datena, a população de São Paulo precisa de um prefeito que haja com lealdade. Você disse que seria vice da Tabata e atraiu. Você tentou ser vice do Boulos e não deu certo. Você já foi filiado a mais de 11 partidos e por 4 vezes você desistiu de disputar a eleição. Ninguém quer um prefeito que vai assumir depois de 2 anos para outro cargo. Será que a prefeitura deveria confiar em você, Datena? Candidato José Luiz da Atena, 1 minuto para a sua resposta. Olha, eu não quero voto sequestrado. Se quem quiser votar em mim, vai votar em mim porque acredita em mim. Eu tive em vários partidos, porque você percebe que em várias eleições os eleitores mudam de candidatos de outros partidos por deixar de confiar em determinados partidos. Eu fui filiado durante 23 anos ao PT, enquanto o PT se manter dentro da linha que eu achava que tinha que se manter, eu fiquei lá 23 anos filiado a ele. Depois procurei outros partidos como alternativa democrática para concorrer e fui traído no meio do caminho. Até agora eu estou no PSDB, estou sendo muito bem tratado e pretendo continuar até o final. Se o PSDB quiser que eu continue, vou ser candidato a prefeito de São Paulo e acho que tem condição de, como eu já estive em primeiro lugar na pesquisa, voltar ao primeiro lugar. Candidata Marina, 30 segundos para a sua réplica. Eu quero falar com você de casa, que é muito importante você votar em alguém que seja fiel aos princípios. Os meus princípios são muito claros. Eu sou contra o PT, contra a corrupção. E eu acredito sim que é possível cortar cabide de emprego, acabar com os parasitas, para sobrar mais dinheiro para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Candidato da Atena, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que comparece a esse tipo de debate quer esconder o seu passado de uma forma definitiva. Eu não tenho motivo pelos quais esconder o meu passado. O que eu tive que responder de ações públicas na justiça, eu respondi, inclusive trabalhando na televisão e no foro adequado. A minha vida é uma vida aberta. Agora, quem é bandido, acusado, condenado, quer mentir sobre o seu passado. Agora é a vez de Ricardo Nunes, conforme a ordem sorteada anteriormente. Quem vai responder é Guilherme Boulos. Candidato Ricardo Nunes, 30 segundos para a sua resposta. Ok. Eu quero, aqui nesse debate, em respeito a você, falar das propostas. Das minhas propostas, das propostas dos candidatos. Estou subindo na minha rede agora uma proposta do senhor Pablo Marçal e eu queria que o Guilherme Boulos comentasse, que trata do busão da maconha, do busão do crack, aonde ele vai colocar o ônibus com ar-condicionado circulando pela cidade. E era importante que o Guilherme Boulos, que defende a liberação de drogas, pudesse fazer um comentário sobre esse tema. Candidato Boulos, 1 minuto para a sua resposta, por favor. Olha, é impressionante. O Ricardo Nunes é meio confuso, né? Primeiro ele mente a respeito das minhas posições, depois ele pede que eu comente a proposta de outro candidato. O Ricardo Nunes está num debate para a Prefeitura de São Paulo. Vamos falar das coisas que importam. E, aliás, já que estou aqui nesse diálogo com o Ricardo Nunes, é uma boa oportunidade. Nessa semana, a UTI do Hospital do Campo Limpo, né, teve uma matéria do SPTV da Globo, porque ela completou 2 meses com ar-condicionado quebrado. Pacientes com 40 graus, uma situação crítica, infecção crescendo. E por isso eu quero trazer, Nunes, uma pergunta para você sobre coisas reais, não sobre coisas imaginárias, sobre o que o povo está vivendo. Lá no Hospital do Campo Limpo, um dos principais da Zona Sul. A pergunta é do Doni Barbosa, que tem o pai dele na UTI, nessas condições precárias. Você deixaria um familiar seu nessas condições? Candidato Nunes, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Como o Guilherme Boulos tem dificuldade, né? Ele já escreveu artigo, tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. A gente não pode, de forma nenhuma, lidar com alguém que defende a liberação de drogas. Isso acaba com as famílias, isso é algo terrível para os nossos jovens. Com relação à saúde, eu fui o prefeito que colocou a saúde financeira da cidade em ordem, que elevei de 10 bilhões em 16 para 20 bilhões o orçamento da saúde, e por isso a gente está trabalhando para melhorar cada dia. Candidato Boulos, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Isso só existe na cabeça do Ricardo Nunes. Ele vive no mundo da fantasia, da propaganda, que ele gastou 600 milhões de reais do nosso dinheiro para criar uma realidade paralela. É assim, cidade de São Paulo, a vida é outra. Por isso eu estou subindo agora na minha rede social um vídeo com um depoimento emocionante, tocante, indignante, do Doni Barbosa sobre a situação do pai dele e as imagens de como está agora a UTI do Hospital do Campo Limpo, enquanto o prefeito faz demagogia em debate. Agora, a 5ª pergunta, que será feita por Tabata Amaral. O respondedor será
Ricardo Nunes. Candidata Tabata, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Candidato, São Paulo está há uma semana, de acordo com vários estudos, com o ar mais poluído do mundo. Quase 80 pessoas já perderam sua vida. E nesse meio tempo, eu não lhe vi. Onde estava o prefeito que não cobrou o governador ou o presidente da República? Onde estava o prefeito que não procurou os prefeitos do interior para cobrar e para oferecer ajuda? Onde estava o prefeito que não deu uma orientação sobre máscara, janela, absolutamente nada? Maior cidade da América Latina. Por que o prefeito não se mexe? Candidato Nunes, 1 minuto para sua resposta, por favor. Olha, deputada, infelizmente você não está acompanhando as ações da Prefeitura. Eu criei um comitê de crise, foi publicado, divulgado pela imprensa. Nós liberamos, porque eu fiz a transferência do PTRF, que é um valor de transferência para as escolas comprarem o umidificador. Nós fizemos todas as orientações para as pessoas, com vários folhetos, vários informativos, para as pessoas poderem se cuidar. E trabalho com o governador, inclusive reuniões pessoais, foram 3 só sobre esse tema com o governador Tarcísio. Nós tivemos 8 focos de incêndio aqui nos nossos parques, que foi debelado rapidamente, porque fiz a prevenção, criei as brigadas de incêndio que atuaram rapidamente. O trabalho da Guarda Civil Metropolitana, com os bombeiros, um trabalho exemplar. Nós estamos vivendo um problema de aquecimento global. Isso não é só a cidade de São Paulo, isso é no Brasil inteiro, isso é no mundo, e você sabe muito bem disso. O que tem de positivo, Tabata, é que eu estou fazendo muitas ações para fazer a nossa resiliência com relação às mudanças climáticas. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica. O problema do atual prefeito é que não tem liderança, porque não tem convicção. Está sempre buscando a sombra do poder, sempre buscando um benefício próprio. Tanto que agora vive correndo atrás do Bolsonaro. Mas antes, já esteve com Bruno Covas, já esteve com Dória e até com Haddad ele teve, quando ele votou a favor do aumento do IPTU. Ou seja, nenhuma convicção, apenas o poder pelo poder. E aí eu lhe pergunto, o que é que está fazendo pela crise de agora? E não venha dizer falar de soro não, porque só soro não é suficiente. Candidato Nunes, 30 segundos para sua réplica, por favor. Olha, sobre IPTU, eu sou o prefeito que não fiz a correção da planta genérica de valores de IPTU. Eu reduzi impostos, eu acabei com taxa. Tem gente com meme de taxa, eu, por exemplo, extingui a TFA, taxa de fiscalização de anúncio. A minha gestão foi de reduzir impostos, eliminar taxas, e o trabalho conjunto com o governador Tarcísio, foi a tua pergunta, se eu não havia falado com o governador, foi feito várias ações, inclusive nós aumentamos de 48% para 54% a área de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, inaugurei 6 parques e tenho mais 10 para inaugurar, ampliando a nossa área. Agora, a 6ª e última pergunta desse segundo bloco, que será feita por Guilherme Boulos. Lembrando que a ordem das perguntas foi sorteada anteriormente e, naturalmente, quem vai responder agora é Tabata Amaral. Candidato Boulos, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Tabata, um dos grandes problemas que se enfrenta em São Paulo, em grandes cidades, é a violência contra a mulher. Aqui em São Paulo, esse problema está crônico. Só nos primeiros meses desse ano, os feminicídios aumentaram 40%. E a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da GCM, que deveria fazer esse enfrentamento, acompanhar medidas protetivas, não está nos bairros. Não tem, por exemplo, no bairro de Interlagos, onde mora o Ricardo Nunes, e faz falta. Queria saber qual é a sua proposta para combater a violência contra a mulher. Candidata Tabata, 1 minuto para sua resposta, por favor. Todo mundo que estuda segurança pública sabe que o crime sempre acontece no mesmo lugar. E toda mulher que caminha à noite sozinha sabe que a oportunidade faz o criminoso. Uma cidade escura, suja, com as ruas quebradas como a nossa, é uma cidade que naturalmente a gente vê aumentar roubo de celular, infelizmente a gente vê aumentar estupro. O que a gente tem que fazer é, ouvindo as pessoas, usando tecnologia, mapear quais são essas áreas em que o crime sempre acontece. A gente sabe, no nosso bairro sempre tem aquele ponto mais perigoso. Esses pontos têm que receber câmeras e policiamento reforçado. E a gente precisa fazer uma reviravolta na zeladoria dessa cidade. Muita denúncia de corrupção, mas o lixo continua esparramado, as calçadas continuam quebradas e na cidade mais rica do país tem rua escura. É olhar para policiamento, para tecnologia, investir na zeladoria para que as mulheres voltem a circular em segurança. Mulher segura é todo mundo seguro. Candidato Boulos, sua réplica em 30 segundos, por favor. Quem agride mulher no meu governo, em São Paulo, vai ser tratado como criminoso. Porque é assim que tem que ser. Por isso eu vou ampliar a Patrulha Guardiã Maria da Penha para todos os bairros da cidade. Não aceitar a violência contra a mulher em hipótese nenhuma. Eu, como deputado, aprovei e tenho orgulho a emenda no programa Minha Casa Minha Vida, que colocou as mulheres vítimas de violência como prioridade no atendimento habitacional para poder se livrar do ciclo da violência, tendo autonomia. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica. Um dos maiores males que nos afligem aqui em São Paulo é o roubo de celular. De cada 3 pessoas, uma já teve o celular roubado ou furtado. Essa é uma indústria extremamente lucrativa e tem muita gente, inclusive próxima do poder, que está lucrando com ela. Eu estou colocando agora nos stories, nas minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, um vídeo no qual eu explico como é que a gente vai desmontar essa indústria do crime e vai permitir que as pessoas aqui em São Paulo possam andar em segurança. É com inteligência e trabalho com a... Nesse bloco, mais uma vez, os candidatos respondem a perguntas programáticas formuladas pela TV Cultura.
Cada pessoa tem 2 minutos para responder depois que eu sortear a questão. A ordem das perguntas foi sorteada na última sexta-feira na presença de representantes das campanhas. A primeira pergunta vai ser feita para Pablo Marçal. O tema é mobilidade. Candidato Marçal, desde a pandemia há muita pressão para o aumento das gratuidades no transporte público na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, há muitas críticas contra o repasse que a Prefeitura faz às companhias de ônibus. Numa eventual gestão sua, qual vai ser a sua política sobre gratuidades nos transportes públicos e como equilibrar gratuidade e repasse para as companhias? Você que está assistindo, você deve ter uma insatisfação muito grande todos os dias úteis que você acorda para ter que entrar na rede de transporte público e ir até o seu trabalho. Alguns de vocês devem levar 1, 2, até 3 horas. Se somar ida e volta, 4 horas, dependendo do deslocamento. Que desfrute que você tem, que qualidade de vida que você tem nisso. A gente pode continuar investindo, igual já tem as acusações aí que o ex-futuro prefeito tem nas costas sobre o PCC infiltrado dentro do transporte público, ou a gente pode investir em empresas que geram empregos aí na sua periferia. Eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse sair da sua casa em poucos minutos, ter um trabalho próximo à sua casa, a gente recuperar a vocação dessa cidade com algumas indústrias, profissões do futuro, você gostaria de deslocar por 3 horas na rede pública de transporte? Ou você votaria em alguém que tem pujança para gerar isso aí na porta da sua casa, bem em alguns minutos próximos de você? A grande verdade é, aquilo que já foi conquistado, é uma conquista do povo, a gente não vai mexer. Só que a gente não vai aumentar esse subsídio, que é a proposta do futuro ex-prefeito, porque os vínculos que ele tem com o PCC, e o marqueteiro dele mandou ele usar o rádio, usar a televisão para falar que eu tenho vínculo com quem eu nunca vi na minha vida, mas está dentro da gestão dele, é muito simples. Se tiver emprego, nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias. E quem cria não é o governo é facilitador. Essa é uma promessa que vai ser cumprida. Nós vamos fazer um cinturão de 120 quilômetros, uma faixa empresarial dentro das periferias. E a sua qualidade de vida vai melhorar, você vai ter mais tempo com a sua família, inclusive a poluição vai diminuir nessa cidade e algo poderoso acontecer. A oferta de emprego diminui a criminalidade. Conte com esses 2 milhões de empregos votando no 28. A segunda pergunta será feita para Marina Helena. O tema, que deverá ser respondido em 2 minutos, será habitação. Candidata, São Paulo tem um grande déficit de habitação popular e, ao mesmo tempo, milhares de empregos vagos na região central. Como a senhora, num governo seu, reduziria esse déficit? Bom, essa semana retrasada, eu visitei uma comunidade, Iporã Novo, no Grajaú, e ouvi o depoimento da Stephanie. A Stephanie, gente, quando vem água de chuva, o esgoto transborda para dentro da casa dela. Ela precisa tirar o vaso sanitário para ajudar a descer o esgoto. E essa é a realidade de muitas pessoas, quase 2 milhões de pessoas aqui na nossa cidade, que não têm a escritura do seu imóvel e que, portanto, não conseguem ter acesso aos serviços da prefeitura. Nem a coisa mais básica de todas, saneamento básico. Por isso, a nossa proposta é a quebrada com escritura. O que é isso? Nós queremos levar, sim, para essas pessoas que elas possam ter o seu título de propriedade. Assim, vai ser possível também que elas trabalhem mais perto de onde moram, porque elas vão poder ter negócios. Hoje, se alguém abre um comércio, pode vir o fiscal e levar tudo embora. Ela não tem direito a ter onde morar, nem aonde trabalhar. Uma coisa que é muito importante em relação a isso, como diz o governador Tarcísio, é muito fácil, ideia todo mundo tem, mas implementar é mais difícil. E eu posso falar com a boca cheia que eu venho de um time que sabe como fazer isso. O nosso governador, Romeu Zema, de Minas Gerais, foi o estado que mais fez, deu título de propriedade para as pessoas em todo o Brasil por habitante. O nosso prefeito de Joinville, a mesma coisa. Então, a gente sabe como fazer. E outra coisa muito importante que eu digo para vocês, não se enganem pela esquerda. Os candidatos aqui falam sobre a mesma proposta, mas eles apoiam o PT. E o PT entrou no STF para barrar que você possa ter o seu título de propriedade. A terceira pergunta será feita para José Luiz da Pena, que terá 2 minutos para responder, e o tema será saúde pública. Candidata, a cidade de São Paulo foi essa semana considerada a mais poluída do mundo. O que fazer em 4 anos para reduzir a poluição na cidade? Primeiro, tomar como grandes exemplos as grandes cidades mais poluídas do mundo. Você tem que melhorar a condição de emissão de gases, principalmente, como eu já disse, da nossa frota de transporte público. Para isso, você tem que usar ou ônibus elétricos ou combustível verde, com hidrogênio e daí por diante. Isso é fundamental. Tentar resolver essa condição dá também condições para que todo mundo use ônibus, para que todo mundo consiga, como em outras cidades do mundo, usar o transporte coletivo e, por consequência, usar menos o seu carro, que polui demais. Essa história de carro elétrico em zona de ar limpo funciona em países do primeiro mundo. Quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico hoje aqui no Brasil? Quase ninguém.
pequena parte da população porque o carro elétrico custa caro. Nós temos que conseguir alternativas como, por exemplo, o uso de VLTs, e nós pretendemos colocar veículos leves sobre trilhos no centro de São Paulo, onde tem uma circulação grande de veículos, e retirar esses veículos daí, podendo a população usar 2 linhas de VLT com pelo menos 27 estações e com modais como tem nos outros sistemas de transporte da cidade. Nós temos que, de toda maneira, controlar a emissão de gases, fiscalização da emissão de gases de empresas que poluem o ar. A gente quer que as empresas produzam emprego, mas não produzam ar para sufocar a cidade como está sendo sufocada. E, por consequência, também, a gente tem obrigação de criar áreas verdes que transformem a cidade num local de lazer, quando pode ser usado, e com troca de gás carbônico por oxigênio, o que é fundamental para a gente sobreviver. A quarta pergunta vai ser feita para Ricardo Nunes, e o tema vai ser urbanismo. Candidato, a população em situação de rua na cidade de São Paulo aumentou nos últimos 10 anos de 15 mil para 80 mil pessoas. O que o senhor pretende fazer num eventual novo governo para reduzir essa população de rua e alterar essa tendência de alta? Primeiro que esse 80 mil é um dado da Universidade Federal de Minas Gerais que pega o CAD único, onde não dá para usar o CAD único, é um dado importante, mas não para você fazer o censo de pessoas em situação de rua, porque ele é acumulativo e ele é autodeclaratório. Mas vou te responder o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Mas antes eu preciso restabelecer aqui algumas verdades. O senhor Guilherme Boulos falou que não é a favor da liberação de drogas. Eu quero subir na minha rede agora, prefeito Ricardo Nunes, o vídeo dele falando que ele é a favor de liberar maconha, essas coisas todas. Gente, para ter verdade. Senão, não tem como a gente ficar aqui enganando vocês. É preciso falar a verdade. É uma falta de respeito com vocês que estão aí nos assistindo, com os 12 milhões de habitantes que vivem nessa cidade aqui. Aqui do meu lado, o tal do M do mentiroso, né? Que é o tempo inteiro falando mentira, o tempo inteiro falando coisas, um condenado que vem falar de envolvimento meu com o PCC. Eu estou fazendo um trabalho de combate ao crime organizado, e é por isso que eu estou fazendo de tudo e não vou deixar esse cara chegar perto da cadeira, porque é ele que tem lá no seu partido, o seu presidente nacional, que tinha áudio gravado que participou da liberação do André do Rap. Ele diz no áudio. E ele agora, dias atrás, estava do lado do cara e falou assim, olha, eu vou honrar você. Eu vou honrar a população de São Paulo. Eu vou honrar a ordem dessa cidade. E é isso que a gente tem que fazer. Então, só para poder restabelecer algumas verdades aqui. Pessoas em situação de rua. Nós fizemos o censo, divulguei em fevereiro de 2022. 31.880 pessoas. Eu tinha 15 mil vagas. Hoje eu tenho 29.400 vagas para as pessoas em situação de rua. Fiz as vilas reencontro, aluguei 4 mil vagas de hotel, fiz os CAIs e tenho acolhimento constante. No ano passado, 10.744 pessoas saíram de situação de rua. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, com muita dedicação, com a minha equipe da Secretaria da Assistência Social. Então, isso é uma coisa contínua e séria que a gente está fazendo todos os dias. O que era antes, a gente pode ver que hoje já está bem melhor e vai melhorar. A quinta pergunta é para Tabata Amaral e o tema segurança pública. Candidata Tabata, nos últimos anos aumentaram os sinais de ação das milícias na cidade de São Paulo. Recentemente, denúncias de achaques e venda de segurança na região da Cracolândia e, mais recentemente, denúncias de contaminação da GCM por milícias. O que é possível fazer num eventual mandato seu durante 4 anos para blindar a cidade de São Paulo dessas organizações criminosas que são comuns em outros estados, mas que nunca tinham mostrado a mesma potência na cidade de São Paulo? Leão, quando a gente fala da Cracolândia, esse talvez seja o tema mais complexo que a gente tem aqui em São Paulo. São 72 Cracolândias pela cidade. Espalharam para ver se a gente não percebia e a Cracolândia chegou na periferia. Chegou na Avenida Irvante, chegou em Arthur Alvim, na Penha, chegou também no CEAGESP e está pela cidade como um todo. É um sistema criminoso altamente lucrativo. A Polícia Civil estima que são pelo menos 200 milhões de reais por ano. E há tempos eu venho fazendo essas perguntas. Tem ferro velho envolvido? Tem agente público envolvido? Se tem, por que a prefeitura não faz nada? Não fecha o estabelecimento, não fecha o hotel, não afasta e investiga o agente público. A situação ficou tão grande que existe hoje uma operação de altíssimo nível que vem levantando essas perguntas e, inclusive, a responsável por essa operação está na imprensa, vou colocar na minha rede social, Tabata Amaral SP também, ela diz, a prefeitura se omitiu nos últimos anos. Por que se omitiu? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. O atual prefeito acabou de dizer que são 30 mil pessoas em situação de rua. Eu pergunto a você, que conhece e ama São Paulo como eu, você realmente acha que o número da população de rua não aumentou? É claro que são mais de 30 mil pessoas. E mentir sobre esse número é desumano. A gente tem que entender que tem criminoso e crime você combate com coragem e independência que falta muitos aqui. E tem doente você acolhe. Eu perdi meu pai pro crack quando eu tinha 18 anos de idade. E perdi meu pai não só para as drogas, mas pro preconceito, pro tabu que existe. Porque tem gente que ainda acha que alcoolismo não é doença, que dependência química não é doença. Então vou ter a mesma firmeza moral para olhar pro bandido e combater o bandido, mas para olhar pro doente e garantir atendimento. Psicólogo, psiquiatra, é doença igual câncer e a gente tem que ter vaga aqui em São Paulo. A sexta pergunta vai para Guilherme Boulos e o tema que será respondido em 2 minutos é educação. Candidato Boulos, a São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, vem caindo no ranking nacional de avaliação do sistema de ensino. O que é possível fazer em 4 anos para reverter essa tendência e melhorar o ensino em São Paulo? Leão,
Primeiro, tirar um prefeito que não respeita a educação e os educadores. Agora, se me permita, ele mais uma vez trouxe mentiras. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para esclarecer para vocês a minha posição sobre esse tema. O que eu defendo é que se faça uma diferença entre traficante e usuário de droga. Que, aliás, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque se você trata o usuário igual ao traficante, você vai botar ele na cadeia. E cadeia no Brasil virou escola do crime e ele vai sair de lá traficante. Você tem que tratar de forma diferente. Quem é dependente se trata com saúde pública. Quem é criminoso, traficante, se trata com segurança pública. Talvez o Ricardo Nunes tenha dificuldade de entender isso pela própria relação que ele construiu com empresas ligadas ao tráfico de droga. Uma das empresas, que inclusive teve operação da Polícia Civil por ligação com tráfico nos ônibus de São Paulo, ele foi lá no dia seguinte gravar vídeo dizendo que a empresa era linda e maravilhosa. Ele é que tem que se explicar. Aliás, vou subir inclusive agora na minha rede social um caso que aconteceu com o Ricardo Nunes, já que ele quer falar sobre crime e tem um telhado de vidro gigantesco. Ele foi detido, levado para a delegacia por dar tiro na porta de boate. Esse é o Ricardo Nunes, gente, que não tem a menor condição de continuar como prefeito de São Paulo. Eu vou livrar São Paulo dos ratos. E, aliás, quando a gente vê o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, um acusando o outro de relação com o tráfico, chega a ser até engraçado, porque nesse caso eu concordo com os dois. O Pablo Marçal tem relações muito esquisitas com gente do partido dele que está ligada ao tráfico de droga. O Ricardo Nunes botou empresas ligadas ao tráfico de drogas no transporte. Parece aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Um apontando para o outro e os dois estão envolvidos. Então, Nunes, não embeça com a sua régua, não. Termina assim o terceiro bloco do debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não vai embora. Nós voltamos em seguida com o quarto bloco, em que nossos convidados fazem perguntas entre si, autores das candidaturas. Eu vou sortear o nome de quem vai responder. Para você que chegou agora, o debate é transmitido também pela Rádio Cultura FM e em tempo real pelas nossas mídias digitais. O programa é monitorado pela nossa parceira, a Agência Aos Fatos. O resultado da checagem será publicado no site da agência e no Jornal da Cultura de amanhã. No intervalo, no bloco anterior, 2 candidatos fizeram um sinal que eu não vi, pedindo direito de resposta. Então, no intervalo, me procuraram para dizer que tinham feito o gesto. Os candidatos que quiserem direito de resposta, por favor, digam a palavra leão e não só o gesto, porque se eu estiver olhando lá, eu não vejo o gesto. O candidato da Atena pediu um direito de resposta, não foi concedido porque naquele bloco ele ainda teve a palavra e poderia ter respondido. O candidato Ricardo Nunes pediu um direito de resposta a uma referência que foi feita pelo Guilherme Boulos na última fala do bloco e, portanto, foi concedido, são 45 segundos. Por favor, candidato Nunes. Ok. O direito de resposta é uma repreenda quando alguém vem aqui e fala uma mentira, uma inverdade. Eu não coloquei nenhuma empresa do PCC. Fui eu que fiz a intervenção. Eu fiz a intervenção na empresa Upbus. Veio a decisão judicial para fazer a intervenção na Transwolf, eu fiz. E fui lá para garantir o serviço. E é isso que tem que ser a ação de um prefeito. Sobre esse rapaz, vim de novo falar que fui preso. Nunca fui preso. Minha mão é limpa. Diferente da dele, que é uma mão suja, que invadiu o depredador Fiesp, invadiu ali aonde tem a Nova Palestina, invadiu a Copa do Povo. Só em 2017 foram 5 invasões de prédio de ministério que eles colocaram fogo. É isso que a ação dele, da minha parte, é combate total à organização criminosa. Pela ordem sorteada anteriormente, a primeira pessoa a perguntar é Pablo Marçal. Eu vou sortear agora quem vai responder. Quem vai responder é José Luiz da Atena. Candidato Marçal, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Da Pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política. Eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, 1 minuto para sua resposta. Primeiro, o PCC, Marçal. Eu vou dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público. Chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei 1 minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Obrigado, Maiana. Eu quero só registrar uma nota oficial divulgada agora há pouco pela campanha do candidato Pablo Marçal. Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje no debate eleitoral da TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz da Atena e golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro.
Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo. Sakamoto, queria trazer o seu registro porque eu o interrompi no começo. Imagina. Bem, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que repudiar claramente qualquer violência. Ato de violência não combina com a democracia, né? Ato de violência não pode fazer parte de um debate político, então é totalmente descabido, né? O ataque, né? É claro que, como a Vera mesmo colocou, e como todo mundo sabe, Pablo Marçal estava incitando, estava cutucando, estava ofendendo o José Luiz da Atena, e não é desse debate, é de vários debates. Ele já tinha percebido que o da Atena, ele chegou perto de estourar em um outro debate, a Atena ficou em frente a ele, num púlpito, né? E aí ele foi explorando isso. E o Marçal percebeu também que neste debate ele não ia conseguir polarizar com seus dois principais adversários. Os sorteios tinham acontecido de forma que tanto Ricardo Nunes quanto Guilherme Boulos não iam perguntar e responder para Marçal. E aí Marçal estava ou respondendo e falando com a Marina Helena, ou respondendo e falando com o Datena. E ele aproveitou para fazer essa polarização, para incitar, para chamar o Datena de arregão, de tudo isso mais. Ou seja, ele queria provocar Datena. É claro que, e como a gente está falando, né, deixando bem claro, nada justifica em nenhuma ordem esse tipo de violência dentro de um debate. Né? Mas havia esse processo de provocação exatamente para tentar gerar algum ruído, né? Ele não imaginava, talvez, que o ruído fosse ser desse tamanho. Né? E aí, as informações que a gente tem de todo o debate, que foi ofertado para Marçal, o Datena tinha que ser expulso, claro, né? Foi ofertado para Marçal continuar o debate, ele chegou a voltar para o púlpito, mas depois saiu andando para fora do recinto. E é claro, a gente lamenta a violência, mas analisando friamente e politicamente, o que vai acontecer? O Marçal, é claro que ele vai tentar se aproveitar politicamente. As próprias redes sociais, ele estava comentando aqui dele, já aparece ele sendo comparando a cadeirada que ele sofreu do Datena com a facada do Bolsonaro e com o tiro que o Trump levou. É claro que quem tá assistindo, quem tem um mínimo de bom senso, sabe que existem gradações diferentes, né? Bolsonaro foi alvo, Bolsonaro e Trump nos dois casos, o atentado anterior e o atentado de 6 de setembro de 2018 foram atentados. Os dois, tiveram entre a vida. O Trump não, o Trump sangrou, o Bolsonaro teve entre a vida e a morte. Agora, o que o Pablo Marçal tá fazendo é falar o seguinte, olha, o principal alvo de ódio na campanha sou eu. Ele tá com essas propagandas tentando dizer que o principal alvo de ódio sou eu. Sendo que, na verdade, nos últimos tempos, ele foi uma pessoa que incitou sistematicamente o ódio contra os demais candidatos. Então ele está tentando se aproveitar dessa brecha. Ele foi o principal incitador de ódio na campanha até agora. Ele agora está tentando se colocar de vítima. Vamos ver se isso vai colar ou não. Mas, novamente, fazendo toda essa ponderação, ele incita o ódio sistematicamente. Ele incita o ódio, inclusive, como instrumento de campanha. Mas nada, absolutamente nada, justifica essa violência física. Agora, é bom pontuar, não é, Vera e Sakamoto, que quando a gente repudia a violência, a gente está repudiando a violência física, mas eu creio que acho que todos concordam com isso, repudiamos também a violência verbal. Muitas vezes dá cabo a violência física, né? A gente ouviu o candidato José Luiz da Atena assim que aconteceu o episódio lamentável e foi retirado do debate. Vamos ver então as primeiras manifestações do Datena naquele momento. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós na nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. A Datena falando ainda ali no calor do momento, só para registrar, porque na nota o Marçal também questiona a continuidade do debate. Me parece que é uma decisão clara em respeito aos espectadores, eleitores e aos demais candidatos que estavam lá para debater, né? Não dá para simplesmente considerar que o debate ou a eleição gira em torno da candidatura dele. Vera, Sakamoto, a gente percebe até pelas manifestações de todos os candidatos que o que seria um debate de propostas para a cidade acabou ficando em segundo plano, né? Exato, eu acho que ficou evidente aí que a polarização agora, a polarização do voto se dá entre o Guilherme Boulos e o prefeito Ricardo Nunes. Aí porque eu acho, concordo com o Sakamoto, que o Marçal se viu escanteado no debate ali. E aí buscou aquilo que ele sempre vem fazendo desde o início dos debates, desde o início da campanha, que é o único momento em que ele ganha notoriedade, que é provocando os adversários, provocando a imprensa e fomentando algum tipo de caos. Claro que ele não esperava que fosse ser agredido fisicamente, imagino, que fosse chegar às vias de fato. E agora a gente tem de acompanhar o quadro dele. A primeira nota que chegou da assessoria dele não falava que ele foi
removido de ambulância. Dizia que ele estava se deslocando para o Hospital Sírio-Libanês. E a produção do debate diz que ele chegou a voltar para o púlpito. Então, acho que a gente tem que acompanhar essa evolução do estado de saúde dele, mas ficou evidente que tanto Nunes quanto Boulos enxergam um ao outro como os candidatos que irão se enfrentar no segundo turno, e o debate, principalmente depois da expulsão do Datena e da saída do Marçal, acabou ficando ali concentrado nas disputas entre os dois, que também se deram num tom bastante acalorado, com seguidos pedidos de direito de resposta, mas ficou claro que agora parece se encaminhar para aquela polarização que todo mundo imaginou desde o início, que seria a polarização aqui em São Paulo. Deixa eu só aproveitar antes da gente continuar, para a gente rever o momento da agressão, né? Porque o candidato até manifestou que foi atingido na costela, então para a gente ver exatamente como é que se deu o momento da agressão. Debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. Aparentemente, eu não sou médico e nem quero tecer julgamentos antecipados, mas aparentemente ele se defende ali pelo braço, né? Pedi até se a gente puder colocar mais uma vez a imagem, até para ficar mais claro, mais nítido para o espectador. Para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. Veja que ele chega e fala, vai, né, vai. Você não é homem nem para fazer isso. E aí, quando o Datena já está próximo dele com a cadeira, ele fala, vai. Foi atingido, acho, nas costas, ele põe a mão, mas chega a bater. E agora a informação da produção que sim, ele saiu de ambulância do teatro. Ele chegou a voltar para o púlpito, né? A gente chegou até a ver as imagens, né? Ele chega a voltar para o púlpito, né? Ele fica lá no púlpito, né? Fala, conversa com o Leão Serva, né? Que é o mediador do debate, e depois sai andando, né? De lá ele não saiu de maca da... Acho que o Leão até comenta em algum momento ali, você está saindo então de livre e espontânea vontade. Exatamente, você está saindo de livre e espontânea vontade, você não está saindo, né? Aí ele volta para o púlpito, fala, né? As cenas aqui, a audiência não acompanhou, a gente acompanhou que era as cenas de transmissão a partida interna, né? Ele volta, né? Fala, conversa, depois ele sai com a equipe, arruma o terno, sai com a equipe, e aí ele provavelmente entra numa ambulância e acaba saindo. Mas ele saiu andando do teatro, não saiu de maca do púlpito dele, como algumas pessoas já estão circulando nas redes sociais, isso não aconteceu. Agora, o que acontece é exatamente isso. Para o Marçal vai explorar isso, e a gente já fez de novo, até porque nessa hora o pessoal fala, você não está lamentando a violência. Já lamentamos a violência. Já falamos que o que aconteceu foi um absurdo completo. Dito isso, analisando politicamente o resultado disso, as consequências, é claro que o Marçal vai explorar isso bastante, né? Vai explorar, ele tá lá no Sírio-Libanês, vai fazer exame, a gente espera que esteja tudo bem, é claro, ninguém quer a violência física de outra pessoa, mas ele vai explorar politicamente da mesma forma que, e é claro, sem fazer uma comparação em tom de gravidade, pelo amor de Deus, como todo político que acaba sofrendo um ataque, né, como aconteceu com o Bolsonaro, outras pessoas, explora. A questão dessa exploração é que o ataque ele não veio de um dos candidatos com os quais ele está disputando os primeiros lugares. Analisando bem friamente, o ataque não veio do Nunes, o ataque não veio do Boulos, o ataque veio de José Luiz Datena. E por mais que o Marçal sistematicamente tente colar no Datena a figura de comunista, ele fala, o Datena é comunista, acho que todo mundo que acompanha o Datena no dia a dia como apresentador sabe que comunista ele não é. Né, sabe que ele não se coloca naquele espaço do espectro político. Então fica um pouco mais difícil dizer que isso aí foi um ataque do comunismo orquestrado contra ele. Então foi um candidato que está em quinto na Datafolha que faz esse ataque, né? Então eu acho que tem que ver o quanto esse processo agora do Marçal de utilizar, de se mostrar como vítima, vai colar, né? Exatamente por conta dessa distância. Você falou no começo, acho que era o prefeito de Teresina, acho que era o debate em Teresina que houve a cabeçada, né, de um candidato em outro no debate. Eu me lembro que foi numa capital. Eu acho que pode ter um efeito, Rodrigo, que as duas candidatas mulheres que estavam presentes ali externaram, dada a estupefação com as cenas bizarras que houve, que é o seguinte, São Paulo merece mais do que isso. O debate foi muito rebaixado, sistematicamente rebaixado desde o início da campanha. Ninguém esperava, no primeiro debate da Band, que o Marçal fosse aparecer com aquele grau de virulência e agressividade, acusando o Guilherme Boulos, insinuando, não era nenhuma acusação de uso de drogas, sem nenhuma comprovação. Não era sem comprovação, é que é engraçado isso, porque se faz alevosias e se exige que o outro comprove que não fez, sem nenhum indício de sequer alguma verossimilhança daquele assunto. E aquilo foi só o início. Depois a gente assistiu sucessivas provocações desse tipo, porque é o ambiente em que ele viceja, é o ambiente em que ele sabe viver, é o ambiente no qual ele ficou rico, diga-se de passagem. Nas redes sociais, criando cortes, pagando por esses cortes, remunerando pessoas nas redes sociais para trabalharem para ele, e é aí que ele viceja. Desde que começou a campanha na TV, isso aí começou a minguar, porque os outros candidatos passaram a ter uma exposição que chega na casa das pessoas, muitas vezes quando elas não estão esperando, no comercial, que ele não tem. E isso começou a fazer efeito tanto na rejeição dele, quanto no grid ali inicial da pesquisa. Ele praticou o que ele sabe, que é provocar os adversários, com um efeito absolutamente deletério e absurdo, foi uma agressão física. Vamos ver qual vai ser a consequência agora, mas eu acho que as duas traduziram muito um sentimento que é da maioria da população e que talvez explique essa explosão da rejeição do Marçal. Eleição municipal não é sobre isso. Eleição municipal diz respeito a problemas gravíssimos que as pessoas sofrem na pele todos os dias, quando vão a um posto de saúde, quando tem de fazer um exame, quando tem de botar o filho na creche, quando tem de pegar ônibus. Eleição municipal para escolher o prefeito da cidade não é para molecagem, não é para palhaçada e não é para esse tipo de pugilato, como o Leão muito bem definiu. A eleição municipal é coisa séria. Agora, Vera, eu queria aproveitar esse seu comentário, Sakamoto, para trazer um tema que margeia isso tudo,
que é até que ponto é pertinente trazer a campanha eleitoral, eu não estou nem me referindo especificamente a este episódio unicamente, porque isso aparece em outras campanhas também. Episódios, suspeitas do passado, que envolvem muitas vezes a vida pessoal. Veja, não estou dizendo que isso não tem que vir, não tem que ser esclarecido, mas eu estou dizendo, existe um limite para isso? Ou deve haver um limite para isso? Rodrigo, limite sempre deve haver. A questão é como é que você estabelece essa barra. É claro que tudo aquilo que diz respeito a dois campos. Primeiro, a capacidade administrativa da pessoa, ou a capacidade gerencial, a capacidade técnica da pessoa. Se aquilo afeta, por exemplo, se a pessoa já foi condenada por mau uso dos recursos públicos, condenada por corrupção, denunciada por corrupção, acusada com provas pelo Ministério Público por corrupção, tudo aquilo que afeta diretamente a gestão, ou o cidadão ou a cidadã tem direito a saber. Isso é bem claro. Do outro lado, a questão do caráter e também da capacidade pessoal da pessoa de se colocar como defensor de princípios e valores que o eleitorado concorda. Então, o que acontece? Quando você traz um dado pessoal dessa pessoa, você tem que pensar se tem respeito à capacidade, se isso pode colocar em xeque a capacidade dessa pessoa de administrar uma cidade, né? A pessoa não tem caráter, não tem ética e tudo aí vai. Essa segunda parte, ela é sempre mais difícil de definir. A primeira, se ela roubou, se ela desviou, é muito simples. A segunda, que diz respeito ao caráter, né, é mais complicada, porque tem um limite. Tem que se dosar bastante. Tem coisas que diz respeito à vida particular da pessoa. Tem coisas que diz respeito à vida pública. Lembrando, é claro, que um candidato ou candidata a um cargo eletivo, ele é uma figura pública e, portanto, passível de escrutínio. A questão principal que eu acho que se coloca aqui, para finalizar meu comentário, nem é o caso. Porque os dois casos você pode enfiar um caso em outro uma série de denúncias que vier a público, mas é a mentira. É a mentira, esse é o ponto. Porque a primeira denúncia, como a Vera bem colocou, era um caso que até agora, está se colocando como uma mentira, porque o Pablo Marçal não coloca em cima da mesa nada que comprove que Guilherme Boulos era cocainômano. Não coloca isso e sistematicamente repete. E repete, e repete. E aí, o outro caso agora, com o caso da Teira, você traz um caso que o próprio outro candidato fala, não, mas esse caso aqui não deu em nada, foi uma acusação, tudo isso mais. Se você tem sustância, né, a gente vai acabar vendo agora, mas é o que tudo indica, tem um questionamento a respeito da própria validade daquela denúncia. E aí, a impressão que dá que é mais uma denúncia para fazer barulho, para gerar confusão, para gerar questionamento a respeito da idoneidade da outra pessoa e produzir recorte de vídeo. Eu acho que é o seguinte, os candidatos e candidatas devem sim ter paciência, ter calma, responder a todas as acusações, porque eles são figuras públicas. Mas tem algumas delas que vêm e brotam de mentiras. E é isso que tem que ser o recorte. E a Justiça Eleitoral deveria ser mais severa com relação a isso. A Justiça Eleitoral, as punições que ela tem dado para quando candidatos levam ataques mentirosos contra outros candidatos tem sido muito leve. E aí a gente vê esse tipo de coisa se repetir. E também a forma como a suspeita ou a acusação é colocada. A gente já viu nesta campanha um adversário levantar suspeitas em relação a outro, ou questioná-lo a respeito de suspeitas, de uma forma minimamente civilizada. Porque, como você disse, faz parte, às vezes, do debate público, de quem se propõe a ocupar um cargo público, mas há formas e formas de fazer, né? Vera, faltam agora 21 dias. Talvez seja uma ingenuidade imaginar que a gente possa ter assistido aqui um ponto de virada no sentido da civilidade mesmo da campanha? Eu acho que não dá para garantir isso, Rodrigo, dadas as características dos candidatos e dado justamente o grau de acirramento que a gente atingiu. Tem outros debates previstos para acontecer de emissoras de televisão, são pelo menos 4, daqui até o primeiro turno. Não acredito que eles vão excluir candidatos previamente pelo que aconteceu no nosso debate da TV Cultura, mas imagino que vão também apertar as regras e tentar torná-las mais rígidas. Mas a gente viu que a agressividade é uma tônica dessa campanha e eu acho que isso não vai mudar daqui até o dia de votar. É como aquele veneno que é inoculado e acaba tomando conta do ambiente. A violência já é um principal fator da eleição de 2024. E só para completar o que a Vera falou, e tudo isso é muito triste, tanto a violência física quanto a violência verbal, porque os candidatos servem como exemplo para eleitores e para a população. Em 2022, nós vimos uma série de casos de violência extrema na campanha eleitoral, a começar pelo assassinato de um petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, em julho de 2022. Tivemos outros assassinatos no Mato Grosso, no Ceará, em vários lugares do Brasil também por conta de questões políticas. Aquilo traduziu uma campanha, né, com uma campanha nacionalizada, uma campanha ultrapolarizada, uma campanha muito, na verdade, também que resvalou para a violência. Esta campanha a gente está pegando só do microcosmo de São Paulo. Só que a campanha de São Paulo influencia e reverbera no resto do Brasil. Se a gente está com uma temperatura tão alta assim, se a gente, como comunicadores, influenciadores, principalmente justiça eleitoral e governo, não conseguirem colocar um pano quente, isso aqui pode influenciar eleitores e outros cidadãos a repetirem esse tipo de comportamento. Quero voltar lá ao Teatro B32. O mediador do debate, o jornalista Leão Serva, comentou o encontro entre os candidatos nesta noite. O fato é que não imaginávamos que com todas essas regras isso pudesse acontecer. É muito lamentável que tenha acontecido e eu, no ar, eu pedi desculpas em nome da TV Cultura e em nome da televisão brasileira, porque nós acabamos sendo, estando numa das cenas mais desagradáveis, certamente, da história da televisão brasileira. E a repórter Luísa Moraes conversou com o presidente da Fundação Padre Anchieta, que é mantenedora da TV Cultura, José Roberto Maluf.
As regras combinadas com os partidos políticos e assessorias dos candidatos foram muito eficientes. A organização estava perfeita, elogiada por todas as assessorias dos 6 candidatos presentes, mas lamentavelmente ocorreu aquele, vamos dizer assim, uma agressão verbal de um candidato ao outro e uma agressão física de volta. E isso atrapalhou muito o nosso debate, lamentavelmente. Mas, de qualquer forma, foi importante para a democracia, foi importante para saber de alguns planos que aqui foram colocados e tirando de fora essas agressões que eu já falei e outras que houve, que infelizmente também aconteceram, foi importante saber o que pensa cada candidato e, com isso, dar à população e ao eleitor a possibilidade de escolher bem. Isso pode, na sua opinião, mudar futuros debates para que não virem embates? Olha, nós tínhamos hoje aqui cerca de 30 seguranças para evitar qualquer tipo de problema. Eu conversei com o nosso pessoal da administração, da produção, especialmente da produção, que fez o projeto todo de cobertura do dia de hoje, dessa noite de hoje, e nós achamos que era suficiente o que nós fizemos. Agora a gente vê que não era suficiente. Talvez tenha que colocar segurança no palco atrás de cada candidato. O que me impressiona é que eu percebo nos entrevistados que estão no teatro, e até mesmo aqui no estúdio, né, o semblante de cada um. Você falou do efeito que essas pessoas que pretendem liderar a cidade, né, eles produzem no eleitor, no dia a dia, na sociedade, a gente percebe no semblante de cada um. Né, a responsabilidade que eles carregam e que é preciso que recuperem a consciência sobre isso. É perplexidade, né? A única reação possível, uma emissora, quando organiza um debate como esse, tem reuniões com as assessorias dos candidatos por meses a fio, as regras são refinadas, são repassadas, todos estão cientes dessas regras. Aí, quando você vê a coisa fugir ao controle desta maneira, a ponto de gerar uma agressão física com um objeto, você proíbe levar objetos justamente para não dar margem a provocações, se usa um objeto do cenário para agredir um outro candidato. Não tem palavras que você possa dizer para algo tão lamentável. E é uma tônica dessa campanha. A gente está vivendo a campanha mais violenta que eu já assisti. E isso não se pode dizer que é uma obra do acaso. Isso foi construído deliberadamente por uma candidatura que entendeu que essa era a maneira de se fazer conhecida. Agredir a tudo e a todos, inclusive agredir ao candidato hoje e chamar para briga. Vem, você é arregão. Quando o Datena já estava próximo dele, ele ainda incita. Depois da cadeirada, que os seguranças já separaram todo mundo, a gente estava vendo um vídeo aqui agora, ele está de longe e está agredindo o Datena. Então, é lógico que o Pablo Marçal foi vítima de uma agressão física, mas ele, em todos os momentos, provocou os outros candidatos a perderem a estribeira. É esse o tipo de coach que ele está fazendo na eleição. Eu vou pedir para vocês, a gente tem 2 minutos, uma avaliação final, né, uma palavra final do debate, enfim, sobre a eleição. Sakamoto. Rodrigo, eu acho que o debate ele começa, né? Na hora que a gente começa a assistir, a gente vê que o debate ele estava se caminhando para uma polarização de uma discussão, como a gente comentou aqui, entre o Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Um tinha eleito, apesar do Nunes ainda ter ataques ou responder ataques do Pablo Marçal, ou o Boulos também responder ataques do Pablo Marçal, mas eles meio que escantearam, né, e polarizaram entre si. Um elegeu o outro como principal adversário daquele debate. Isso é claro que incomodou os demais candidatos, incomodou de sobremaneira o próprio Pablo Marçal, que se via ou falando com a Marina Helena ou falando com o Datena. E aí, para polarizar, para levantar, ele não ia levantar uma discussão quente, pesada, violenta com a Marina Helena do seu próprio campo ideológico. Ele fez isso com o Datena, que ele tinha visto que nas últimas vezes tinha colado isso. E aí ele foi para cima e fez, e provocou, e foi até o limite, né? Chegando, é claro, aí essa cena lamentável da cadeirada, né? Que, como estamos falando aqui, não justifica a violência verbal, simbólica do Marçal, não justifica a outra violência, mas as duas aconteceram. O que a gente está vendo agora com tudo é que, a depender do que aconteça, se o eleitor, se a eleitora resolver repudiar todo tipo de violência física e simbólica, a gente vai ver essa polarização se cristalizando entre Boulos e Nunes. O tempo acabou, Vera, vou pedir licença para a gente continuar na sexta-feira, porque tem mais De Olho no Voto. Essa edição especial fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou durante essa jornada, um momento histórico e, sob certo aspecto triste da democracia, uma oportunidade para conhecer um pouco mais quem quer liderar os destinos da maior cidade do país pelos próximos 4 anos. Amanhã, nos nossos telejornais, a repercussão do debate, que a gente volta na próxima sexta com mais uma edição do De Olho no Voto. Vamos falar de educação. Boa semana a todos e até sexta.